Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos neste sábado, dia 15 de junho, que estamos dando continuidade à festividade do 6º ano de existência do nosso SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. É sempre uma grande satisfação poder falarmos sobre esta casa de amor. Como hoje nós já tivemos a reunião pública das 10 horas, e em que na explanação foi usada até uma frase da época em que os apóstolos de Jesus estavam no barco para a pescaria e não havia peixe. Então, Pedro, já desanimado, vê um vulto, mas não sabe que é Jesus. Jesus diga: vem a mim. Então, inclusive, se folcloricamente ou não, mas é o que se relata, né? Pedro vai caminhar sobre as águas. Mas, dado a falta de confiança, ele fica travado. E Jesus o pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, mestre, eu te amo. Mas Jesus, à época, inclusive hoje de manhã narrando, me chamou a atenção. Jesus pergunta, o amor agapau. E o que vem a ser o amor agapau? O amor com sacrifício. Então, a partir do momento em que nós dizemos que temos apenas amor, nós precisamos entender que o amor, ele muitas vezes acompanha com sacrifício. É exatamente nos momentos mais difíceis que se percebe o amor de uma pessoa. Não são apenas os momentos fáceis. Assim como a caridade, a que menos podemos dizer importa, entre aspas, é aquela em que você pega R$2, R$5 e dá para uma pessoa, simplesmente por dar. Ela tem que vir acompanhado da vontade. O amor tem que sair de dentro de cada um de nós, seja com sacrifício ou não. Então, muitas vezes, se diz, eu te amo, mas no momento difícil, você se afasta dessa pessoa. Então, que nós possamos, e foi o que eu fiz, eu estou tentando, né? Achei muito interessante pela palavra, o amor agapau, né? Que foi colocado para a nossa reflexão hoje pela manhã. Isso me chamou muita atenção. Eu nunca tinha percebido verdadeiramente isso, que nós precisamos ter esse amor dentro do nosso coração, esse amor que o dirigente Newton José usou para ser perseverante e inaugurar esta casa que ele fez questão de colocar como a casa do amor. A perseverança no dia 12 de junho
de 2018, o Centro Espírita Altivo Panfiro foi então inaugurado. Então nós comemoramos no dia 12, que foi o dia dos namorados, e demos sequência no dia de hoje, sábado. Foi uma festa, está sendo muito bonita. Temos absoluta certeza de que todos nós fomos presenteados, né, pela espiritualidade, pelo nosso Mestre Jesus, pelo nosso Deus, pelo Newton, por ter perseverado, por ter se entregue de corpo e alma ao desejo da sua saudosa Lourdinha. Então, sejamos todos muito agradecidos, porque quando aqui entramos, nos sentimos harmonizados e nos sentimos muito melhores do que quando estamos lá fora. E nos sentimos muito melhor quando chegamos em casa, porque a espiritualidade, todo esse amor que nós recebemos aqui, pelos guias espirituais, nos acompanham, nos harmonizando, dando essa continuidade em nossos lares. Então, muito obrigado ao Altivo Panfiro, nosso dirigente espiritual. Muito obrigado ao Newton, diretor e presidente do Centro Espírita Altivo Panfiro. Muito obrigado a todos que comparecem, a todos que ajudaram a construção dessa casa, a todos que ajudaram a fazer o alicerce desta casa de amor. Então, muito obrigado em nome dos dirigentes, tanto de Altivo Panfiro como Newton José. Muito obrigado a todos. O nosso estudo hoje é do Livro dos Espíritos, nas questões 237 a 243. Quem vai nos trazer o estudo é a nossa querida trabalhadora da casa, nossa irmã Débora. E, no momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã, também trabalhadora da casa, Noêmia. E nós vamos, então, começar fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a abertura, no seu capítulo 24, do item 13 a 16. O capítulo 24 que fala: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O item 13, coragem da fé, que nos diz: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei, e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todos aqueles que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu Pai, que está no céu. Mateus, capítulo 20, 32 e 33. Fechemos nossos olhos, voltemos o pensamento ao nosso Pai, agradecendo pela oportunidade da vida, agradecendo pelo amanhecer de cada dia. Muito obrigado, Pai. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus por nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. A nós que recebemos do nosso Pai o livre-arbítrio, escolhemos a estrada que devemos seguir. E nós, espíritas, como tantos outros de outras religiões,
entendemos e escolhemos o caminho que Jesus traçou para todos nós, o caminho iluminado. Então, que o Mestre Jesus possa estar nos iluminando e que a espiritualidade amorosa que fazem a sustentação do alicerce desta casa, de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Hermo, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. A todos que nos sustentam em amor, em carinho, que continuem, porque nós não desistiremos nunca de seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, pedimos a permissão a essa espiritualidade, ao Mestre Jesus, mas sobretudo ao Pai, para que possamos dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O nosso estudo é do Livro dos Espíritos, nas questões 237 a 243, do capítulo 6, que fala sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A pergunta do item 237, que diz: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía quando vivia? E os espíritos respondem: sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. São 17h03, eu passo a palavra para a nossa irmã Débora. Que Jesus lhe abençoe. Então, boa tarde a todos. Como o nosso irmão falou, estamos aqui ainda comemorando o 6º aniversário do SEAP e, acima de tudo, o nome de Altivo Panfiro, como ele falou, do nosso presidente Newton José e de toda a coluna de espíritos que sustenta essa casa e sustenta cada um de nós. E que, graças a eles, com a ajuda, inspiração, foi materializada. Então, mas como a casa leva o nome de Altivo Panfiro, e o homem que trabalhou e trabalha incessantemente, com certeza, em nome da doutrina espírita, nós aqui no SEAPES hoje vamos continuar trabalhando, estudando as obras básicas, porque precisamos muito compreender ainda esse legado que a humanidade recebeu, mas que ainda, conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo que como é complexo, como é profundo e como muitas das vezes nos faltam palavras que definam coisas diferentes. A gente ainda usa algumas palavras para definirem várias coisas. E a gente vai estudando e vai percebendo isso aqui, né? Por que eu estou dizendo isso? A gente está estudando hoje só para a gente organizar, né, onde a gente está dentro desse conhecimento, dentro desse estudo de hoje do Livro dos Espíritos, que, né, é composto, eu gosto sempre de falar disso, em 4 partes. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte
ela é desdobrada depois, né, na Gênese. É ruim com o microfone que a gente às vezes não pode, né? A primeira parte é desdobrada na Gênese. A segunda parte, que é essa que a gente está estudando, só que nós vamos estudar hoje o capítulo 6. Ela vai ser desdobrada no Livro dos Médiuns. Então, você vê que os espíritos foram aprofundando. Primeiro eles deram, como diz, né? Eu digo, deram a aula introdutória, o aulão, que foi o Livro dos Espíritos, que fala de tudo. E aí depois, lógico, os espíritos, junto a Kardec, sentiram a necessidade de aprofundar, de desdobrar esse conhecimento, que é muito vasto, é amplo, e eu gosto de dizer que é infinito, porque falar do espírito, falar da gente, falar do princípio inteligente, falar de Deus e todo esse universo é muito complexo e muito vasto. Então a gente sabe que aqui, eu diria que é a primeira edição científica disso tudo. Teremos muitos, né, outros conhecimentos que vão sendo agregados a esse conhecimento, que é a base, é o alicerce. Alicerce é aquilo que sustenta uma casa, sustenta um edifício, né? Então, a doutrina espírita é a base para a gente compreender a vida futura, pluralidade dos mundos, a reencarnação. Então, é a base, então é muito complexa. Essa segunda parte, nós vamos estudar algumas perguntas da segunda parte, que diz respeito, para quem quiser aprofundar, no Livro dos Médiuns. A terceira parte vai falar do Evangelho, né, vai desdobrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis morais. E a quarta parte, ela vai falar de penas e gozos futuros, lá no finalzinho, que é o livro O Céu e o Inferno. Então a gente está vendo que foram desdobrados, e depois a gente sabe que teve aí Chico Xavier falando de muita coisa, né, através da sua mediunidade, Divaldo Pereira Franco, muitos outros autores que a gente, né, ficaria aqui falando por muito tempo, e não é, na verdade, o objetivo maior. Então a gente está vendo que é um conhecimento amplo, que cada vez a gente vai dando um passo dentro dele, na base do edifício. A base não é o edifício. O edifício é muito maior do que a base. Então, os Espíritos falam, a doutrina, o Pentateuco é a base, é aquilo que a partir dele a ciência vai ter que descobrir alguma coisa, nós, né, através da mediunidade, vamos descobrir, os cientistas, seja o que for, a gente vai com isso o quê? Construindo o edifício. E eu gosto de dizer que esse edifício é infinito, porque o conhecimento é infinito. Os atributos, um dos atributos divinos é o infinito. Então, o conhecimento é infinito. A gente vai cada vez mais avançando e adentrando nessas realidades todas que competem ao espírito imortal. Se a gente não morre, não pode ficar em algum momento parado. Então, só por sermos imortais, já nos garante o infinito. E o conhecimento está dentro desse escopo. Então, a gente vai estudar aqui, como o nosso amigo falou, as perguntas de 200, dessa segunda parte, que diz respeito, para quem quiser estudar, o Livro dos Médiuns, né? Vai falar muito com mais apropriação, mais aprofundamento. Kardec vai perguntando várias vezes, quase que perguntas parecidas, para ver se não ficou alguma coisa mal entendida, alguma coisa que não foi dita, que não foi explicada. Aí ele vai perguntar aqui na 202, nós vamos estudar essa, né? 237 a 243. E ele fala das percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E aí eu comecei a pensar assim, o que é sensação e o que é percepção e sofrimento? E aí eu pensei, estou falando de quem? Estou falando da gente, estou falando de mim, porque eu sou espírito, né?
E aí a gente já fica com isso. Espírito é quem está sem o corpo, por isso que é uma palavra para definir muitas coisas. Muitas das vezes isso acaba gerando uma confusão de interpretação, ou uma dificuldade que os espíritos têm de nos explicarem as coisas, porque nós não temos às vezes o termo adequado, por conta da nossa limitação de compreensão, e aí eles acabam usando uma palavra para várias coisas. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso? Aí eu fui ver lá no dicionário, fui ver no Google, percepção, sensação, e aí começa, aí sabe aquela história de Google? Cada um fala uma coisa, um diz uma coisa, outro vai além. Aí eu pensei muito na questão da psicologia, né? Que é uma coisa nova e que já está começando a estudar percepção, pensamento, inteligência, que também está engatinhando ainda, mas já traz para todos nós, diferente lá na época de Kardec, de poder já começar a dizer, isso aqui é isso, será que é, será que não é? Enfim, a gente já começa a questionar no sentido de compreender mais, e onde eu acho que os espíritos vão trazendo o que a gente já consegue digerir. E aí eu lembrei de Joana de Ângeles, que Divaldo, através dela, veio trazendo o quê? Muito da psicologia profunda. Então já começamos a ouvir termos que antes, na época de Kardec, talvez não fosse mais uma palavra para confundir a gente. Tá? E a gente tem um livro de Filomeno de Miranda, que é Mediunidade e Consciência. Então, olha aí, já começa a gente a falar, e o que é isso? Por que eu quero dizer isso? Aí, porque os espíritos falam percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. O que eles estão falando? Quando a gente desencarna, quando a gente sai do corpo, nós, né? Tem que falar de nós, porque somos nós. Quando a gente sai do corpo, o que é sensação? Aí vamos pensar, o que é sensação? Sensação, pelo que eu vi, tem já outros tipos de sensação que eles ensinam, que eles citam, mas sensação é muito mais aquilo que vem pelos sentidos. Então, tudo que chega pelo sentido, pelos 5 sentidos, eles chamam de, é o mais perto da palavra sensação, aquilo que me impressiona, um barulho, um som, qualquer que seja, pelo paladar, então a gente dá uma sensação. Mas eu também percebi que sensação pode ser vir interna. Eu estou com um barulho na minha barriga, a barriga das vezes a gente não ronca, traz uma sensação. Então a sensação, ela também pode vir não só do externo, pela questão física, mas também ela vem do interno. Então já deu mais uma desdobrada nesse entendimento de sensação. E vamos pensar com os espíritos, vamos lá. E aí ele fala assim, sensação e percepção, para a gente entender, porque senão a gente fica lendo o livro e fica decorando, sabe tudo do livro dos espíritos, mas não consegue interpretar, trazer o sentido disso. Decora que é uma beleza, mas a gente tem que começar, o que é isso? Qual a diferença de um para o outro? E aí fala, as percepções, aí eu estou definindo, porque se você começar a aprofundar no Google, vai aparecer um monte de coisa, mas eu estou sendo o basicão para a gente, porque também senão a gente se perde em elucubrações aqui e não chega a lugar algum. Percepção, ele diz que só para a gente, numa frase ele definiu, e eu sei que não é só isso, mas é o que a gente precisa para entender o básico, porque senão a gente se perde em muitas informações. Então, o primeiro ele diz, sensação, fenômeno elementar gerado por estímulos físico, químicos e biológicos. Aí tem a ver, a minha barriga, há uma fisgada no meu peito. É uma sensação de aperto, Então pode ser externo, vindo do externo e interno. E a percepção, Só para a gente, tomada de consciência. Então a gente está entendendo aqui. Agora a gente pode ler de novo o que os espíritos estão falando. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva. Então, a gente recebe a informação externa ou interna e a gente interpreta. Então, a percepção tem a ver com o quê? Com um julgamento daquilo.
uma interpretação daquilo. Eu recebo a informação, e os espíritos também recebem, porque eles não têm o corpo físico, mas eles vão falar aqui que eles recebem, por não ter o corpo físico, muito mais do que a gente. Porque é verdade, os nossos olhos têm um espectro para a gente ver as cores, as frequências das cores. O nosso ouvido físico também tem um campo limitado. Lá do outro lado daquela sala pode ter gente e eu já não estou escutando. Então o corpo físico é esse abafador que a gente sabe que de alguma forma nos protege de lembranças anteriores, que seria uma grande confusão para a gente. Ao mesmo tempo, a gente fica limitado, é natural. Então, aí a gente entra no que ele quer. Quando a gente sai do corpo físico, é isso que ele já está perguntando aqui, aumenta esse campo de sensações e percepções. É isso que ele está falando aqui. Aí ele diz, sim. Olha que interessante, está falando da gente. Ou não? Está falando da gente, né? Daqui a pouco a gente está fora do corpo físico. E como que é? Como que é isso, né? Porque é assim, a gente vai o tempo todo, né? Andando, caminhando, entra em corpo, sai de corpo, não é isso? A gente já fez isso tantas vezes, mas o corpo vem, quando reencarna, esquece um pouco, e aí precisa lembrar, para a gente chegar uma hora, porque a gente vai ter pouca diferença para compreender isso tudo. Aí ele diz, sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu, quer dizer, não está falando da gente, né? O nosso corpo, que as obscurecia. A inteligência, agora vai chegar lá, a inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Então, a inteligência, então o espírito é inteligência? A inteligência é um atributo, uma qualidade que o espírito tem, uma possibilidade. Aí eu me lembro de lá, quando a gente fala assim, aonde estão as leis de Deus? O que a gente responde? Na nossa consciência. Então, o mais apropriado é o espírito, é o quê? Uma consciência, um foco de consciência, porque está toda a lei de Deus dentro dele, muito mais do que a inteligência, porque a inteligência é o quê? Que essa consciência se utiliza para fazer o quê? Perceber, sentir e perceber, interpretar. Então, a inteligência é um atributo do espírito. Então, o mais próximo do espírito é a consciência. Por isso é que a gente diz, está gravado, está lá na consciência, independente de eu estar num corpo ou não, de eu ter várias vidas, tudo está gravado o quê? Na consciência. Por isso é que a gente vai reencarnando, e quantas vezes a gente fala assim, não, isso aqui eu não quero para mim, não. Mas vamos fazer isso. Não vou, não. Por quê? Porque está gravado aonde? Na inteligência? Na consciência. Então, nós somos o quê? Um foco de consciência. E a partir daí, a gente interpreta aquilo que me cabe e aquilo que não me cabe diante da vida, em cada experiência. Por isso é que tem o quê? A gente vai recebendo as inferências sensoriais da vida, as falas das pessoas, faz isso, está impactando na nossa tela mental, mas quem é que decide tudo? A consciência. É ela que decide. Então, a gente, muito mais, né? Muito mais apropriado o espírito imortal, porque senão a gente, espírito, quem tem corpo é espírito, e quem não tem corpo também é espírito. Aí a gente define como alma. Aí alma, o que é alma? Alma, então fica tudo muito, né? Aí a gente às vezes confunde um pouco. Então, quando a gente fala em consciência, como tem no foco da nossa, de tudo, da lei de Deus, por que
Por que as leis de Deus, né, estão na nossa consciência? Porque a gente está dentro dessa consciência maior. Com isso a gente vai podendo acessar. Por que a gente diz isso? A gente vai chegar lá agora para entender melhor isso. Olha só que coisa interessante. Ele vai falar agora 2:3:8. As percepções e os conhecimentos dos espíritos, olha que coisa, são ilimitados. Isso que a gente falou aqui. Nós estamos estudando, aprendendo. É ilimitado ou não? As percepções e os conhecimentos dos espíritos, de nós, tanto no corpo como fora dele, mas aqui ele está falando desencarnado, são ilimitados. Numa palavra, eles sabem tudo. Agora é diferente porque ele já vai falar assim, a gente tem acesso a tudo. Ele está querendo nesse ponto. Aí ele diz, agora sim, ó, quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, o que ele está dizendo aqui? Quanto mais a gente se aproxima da perfeição, vamos dizer assim, mais clareza a gente tem, ou mais consciência de quem somos, dessa consciência que nos anima, né? Por que ele diz isso? Porque olha aqui, aí a segunda pergunta, os espíritos conhecem o princípio das coisas? Nós conhecemos o princípio das coisas? Aí eles vão dizer assim, de acordo com a sua elevação e a sua pureza. Então tem duas coisas aí que a gente precisa desenvolver para que a gente esteja o quê? Elevado e puro. Então são duas coisas diferentes, elevação e pureza. Por quê? E qual a diferença disso? Elevação, nesse sentido, é uma mente expandida, uma mente que abarca Deus, né, no sentido menor, como Jesus falou, eu sou um com o Pai. Quando ele falou que ele era um com o Pai, ele o quê? Ele tinha uma elevação moral, de consciência, que ele abarcava essa consciência maior. A gente sabe que é sempre relativo, porque lá na pergunta, na primeira parte, ele vai falar aqui, ó. E Kardec vai falar de novo disso. Lá na pergunta 24, ele vai dizer assim, o espírito é sinônimo de inteligência? De novo os espíritos perguntaram, anterior e agora tornaram a perguntar. Aí ele diz assim, a inteligência é um atributo essencial do espírito. Ele tornou a falar que a inteligência não é o espírito, é consciência. Aí ele vai dizer assim, e a gente consegue saber tudo, né? Aí vamos ver aqui. Aí ele diz, quanto mais elevado e mais elevado e puro. Então são duas coisas. Elevado no sentido de quê? De moralidade, né? Porque se a gente tem a consciência, né, lá da consciência maior, a gente tem os atributos divinos, nós temos os atributos divinos, mas a gente não desenvolveu ainda, por conta da elevação. E a elevação, a gente pensa nas questões morais, nas nossas escolhas dentro da lei de Deus, de justiça, de amor e de caridade. Só quando a gente se estabelecer dentro da lei de justiça, aquilo que é justo para mim tem que ser justo para o outro, aquilo que é justo para o outro eu também tenho que utilizar para mim. A questão do amor a tudo que tem nesse universo, se é obra de Deus, é uma expressão dele, eu tenho que ter amor por tudo significa por toda a criação. Eu não posso dizer que
que eu tenho muito amor e eu pego ali e faço uma maldade com um animal. Eu não posso dizer que eu tenho muito amor no meu coração se eu chego ali e derrubo uma árvore que está simplesmente dando frutos. Tudo é de Deus, tudo é obra dele, né? Como a gente fala na doutrina, tudo é uma expressão dele. Então, esse amor, ele tem que contemplar todas as coisas, animadas e inanimadas, porque Deus não faz nada sem utilidade. Imagina se ele vai fazer alguma coisa sem utilidade. Então a gente começa a ter o que com isso? Uma elevação. Por que essa elevação? Porque a gente vai compreendendo todo o sentido da vida e Deus. A partir dessa elevação, o que é essa elevação? Aí eu penso, né? A gente está numa casa, tá lá, eu só estou com conhecimento do meu quintal, do meu cômodo que eu entro. Se eu for para o telhado, eu já consigo ver melhor. Aí eu já vejo, lá, ó, dá para ver a pontinha da casa do vizinho, né? Quando a gente vai, às vezes, até na janela do nosso andar, a gente já está lá, olha lá, vizinho, e tem quintal, e lá tem piscina, a minha não tem, né? Quando a gente sobe o morrote, a gente, nossa, olha, até lá tem uma outra cidade, lá tem outro lugar. Essa elevação, a gente poderia fazer essa analogia de que é a nossa consciência mais expandida. E eu vou tendo compreensão das coisas da vida. Eu vou olhando cada coisa da vida e vou dando um sentido muito mais na direção de Deus daquilo. Eu vou tendo responsabilidade comigo mesmo, com a minha sociedade, com o meu bairro, com a minha família, com o meu vizinho, com toda a criação. E aí, com isso, essa elevação nada mais é do que a gente está cada vez mais expandindo a nossa consciência na direção dessa consciência suprema, porque a nossa é pequenininha, é relativa. Tá? E cada vez que a gente vai olhando, educando a nossa mente para olhar tudo de forma apropriada, a gente vai fazendo o quê? Percebendo as sensações que vêm, interpretando elas corretamente e tendo uma resposta adequada na vida, a gente vai se elevando. Tá? Quando a gente trabalha no bem, a gente se eleva rápido. Por qual motivo? Porque o trabalho no bem induz a gente a se colocar no lugar do outro em algum momento. E a gente aí começa a desenvolver a empatia, a compaixão, e essa compaixão e essa empatia vai sendo, né, redirecionada em várias coisas na nossa vida. Tá? Tudo isso sempre para acelerar o quê? Essa elevação. E aí ele vai falar aqui, então os espíritos conseguem, né? Eles percebem mais, é ilimitado esse conhecimento, aí como ele diz, né? De acordo com a sua elevação e com a sua pureza. O que é a pureza nesse caso aí? Porque a gente pode ter uma mente mais expandida, né? Mas a gente não ter a consciência na mesma proporção, maior. Eu posso, muitas das vezes, não tem pessoas que têm aí poderes ocultos, né, para adivinhar coisas, entrar na mente do outro, sondar, né, alguma coisa que está extrafísica, mas não tem pureza, não tem os atributos divinos, as qualidades divinas. Então, quando a gente fala na pureza, é uma mente cristalina, no sentido de que a gente está o tempo todo buscando, né, diminuir os vícios, os maus hábitos. E como que o trabalho no bem, eu sempre gosto, porque o trabalho no bem é tudo, ele sempre faz a gente desenvolver essa pureza que os espíritos puros têm, que é o quê? Princípios éticos. Os princípios éticos fazem a gente entrar nessa pureza, não falar mal do outro. Não, eu gosto de, às vezes, alguém manda algumas frases para a gente, né? E aí falo, né? Se você não puder falar alguma coisa de bom dessa pessoa, não fale. Não é assim? De vez em quando a gente recebe algumas joias, algumas pérolas. Se você não pode ajudar, fique calado. Se você não pode ajudar, faça uma prece.
Não é isso? Isso são o quê? Princípios éticos norteadores. Não fale daquilo que você não viu. Não julgue alguém, porque você ainda é cheio de imperfeições. Os princípios éticos são norteadores da nossa vida. E à medida que a gente vai se estabelecendo nele, né, não roube. Muitas das vezes a gente rouba a esperança do outro. Então são 10 princípios éticos, não são os mandamentos não, mas são princípios norteadores da vida humana. Aí fala lá, não roubar. Aí eu penso, eu nunca pego nada de ninguém. Às vezes eu roubo a esperança do outro, quando o outro chega para mim, contando uma coisa que para ele foi tão legal, que ele fez um esforço enorme, e eu digo, isso aí é bobagem. Né? Às vezes o filho chega, mamãe, eu tirei uma nota 7,5, não faz mais do que a sua obrigação. E aí a gente está roubando a esperança do outro, roubando uma ideia. Às vezes o outro traz, nossa, eu decidi fazer isso aqui, eu vou fazer dessa forma, daqui a pouco a gente bota lá, né, na nossa rede social, vou fazer isso, aula inaugural. Aí fala, poxa, então não roubar significa um monte de coisa, do tempo do outro. Estudar princípios éticos é bom, porque a gente reflete muito, e com isso, quantas das vezes a gente fala, chama um conhecido para conversar, a gente descarrega um monte de coisa da vida do outro, e depois a gente até fala assim, por que eu falei isso? Eu inundei o outro, né, de um monte de informação que impregnou ele, mudou o humor dele, deixou ele ansioso, deixou ele triste, deixou ele com medo. E aí eu digo assim, isso não serviu para nada, não mudou em nada a minha vida, e ainda sobrecarreguei o outro. Então, esses princípios, cada vez mais que a gente vai se estabelecendo neles, né, e Jesus cansou de falar isso, né, quando queriam jogar pedra na mulher adúltera, e ele, né, se abaixou e ficou, segundo dizem, na areia, escrevendo as dificuldades daqueles que estavam lá querendo jogar. E aí ele foi botando, né, ladrão, fofoqueiro, pensando na gente, né, e aí cada um foi saindo devagarinho, né, os mais velhos primeiro, porque teve mais tempo para expressar os seus defeitos, e aí quem ficou, né? Então é meio que isso, e com isso a gente vai aprendendo o quê? Essa pureza vem disso, de ter uma mente cristalina, aonde a gente não permite que algo ruim nos impressione, algo ruim, né? Aí a gente tem a prece, para a gente ter uma mente cristalina, a gente tem o trabalho no bem. Depois que a gente faz um dia de trabalho no bem, a gente volta para casa, fecha os olhos, não consegue às vezes pensar em nada. Sabe por quê? Limpou um monte de impurezas que a gente brigou com o marido no dia anterior, né? O patrão fez um tumulto todo durante a semana, e eu estou cheio de raiva dele, estou querendo matar um pela frente, estou mal-humorado, estou irritado, estou com a minha mente completamente agitada. Se fechar os olhos, vê tudo preto. E aí eu venho para o trabalho no bem, e aí eu saio daqui, fecho os olhos, e eu noto que a minha mente, a minha camada mental mais externa, está extremamente calma. E de tanto a gente se estabelecer nos princípios éticos, no trabalho no bem, no estudo, a gente vai a cada vida se quitando com as nossas, né, com as nossas pendências, com as nossas dívidas, procurando cada vez mais, de acordo com as nossas tendências que a gente sabe que ainda tem, se controlando nelas. A gente, se cada vez mais, né, se afastando daqueles maus hábitos, a gente vai se estabelecendo nessa pureza que os espíritos falam.
todos os espíritos que nos passam e que nos passaram a codificação, todos falaram das suas dificuldades, desde aquele mais sábio que também passou, que também de alguma forma ainda está vencendo algumas tendências, todos nós, a não ser os espíritos puros que já praticamente eles nem precisam resistir ao mal, porque eles já têm o bem estabelecido dentro deles. E como é bom quando a gente conquista isso, porque fala assim, conquistou, quando eu ainda penso em fazer alguma coisa de errado com o meu colega de trabalho, eu ainda não conquistei aquilo de melhor. Mas quando aquilo todo mundo pensa em fazer e aquilo nem me passa mais pela cabeça, eu já conquistei aquilo dentro de mim, aquela virtude. Então todos nós e quase todos os espíritos que participaram dando suas comunicações falaram muito de si, porque também ainda como nós lutam, porque é o que ele falou, independente de estar o corpo físico ou não, todos nós estamos com a nossa consciência ora adormecida um pouco no corpo físico, para que a gente possa poder, uma nova etapa fazer diferente, mas quando a gente volta, como ele fala, quando a gente volta, porque a gente se liberta do corpo físico, se desembaraça dele, a gente tem uma percepção maior e mais dilatada das nossas dificuldades, porque o corpo físico, como a gente sabe, é um abafador, e aí desencarna, eu tenho esse conhecimento maior, e só vou ter o conhecimento, como ele falou, de todas as coisas, e aí os espíritos dizem, todas as coisas não, porque todas as coisas só Deus, lembra, a consciência suprema, a nossa consciência pequenininha nunca pode chegar ao absoluto, é sempre relativo, os espíritos falam, porque Deus é um só, é uno, é a consciência e nós somos suas criaturas. Aí ele vai falar aqui, então a pureza significa isso, cada vez mais eu cuidar da minha mente, para que eu não permita que pensamentos menos elevados interfiram na minha percepção da vida de Deus, porque eu agora sei que tudo que tem nesse universo é dele. E a gente tem que... E nós também, Tudo, inclusive nós. Então, nós temos uma obrigação cósmica, como filhos de Deus, de cuidar de toda a criação, inclusive da gente, Aí ele vai dizer assim, ele fala do tempo, também, os espíritos compreendem a duração de tempo como nós? Não. E é o que se faz com que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, os espíritos cansam de falar isso. E é coerente. Tem como eu dizer, amanhã fulano vai morrer. Pode até saber o espírito, de acordo às vezes com alguma coisa que está acontecendo com ele, que provavelmente ele não vai durar aquele tempo mais do que isso. Pode, mas só os espíritos superiores, porque eles sabem muito mais coisas do que os espíritos que ele está falando aqui, os espíritos comuns de ordinário como nós, não tem como saber, e até porque, dependendo da situação, o livre-arbítrio pode interferir. Tem como saber daqui a 20 anos o que vai acontecer comigo? Não, porque a cada instante, a cada momento da minha vida, a cada minuto, eu estou tomando decisões, ou não estou? Estou fazendo escolhas. E aí, se eu posso, estou livre, como o Carlos falou do nosso livre-arbítrio, para fazer escolhas, eu estou construindo histórias, muitas das vezes diferentes. Quantas das vezes a gente está para fazer alguma coisa errada e aí vem uma inspiração, vem uma intuição, a gente faz uma prece e a gente vai e faz diferente e a gente fala, que bom que eu não fiz isso, isso ia acarretar tanta coisa ruim no meu dia a dia, na minha vida. Então a gente tem como os espíritos dizerem, afirmar, quando de fixar datas, não vão fazer isso.
porque depende de muitas coisas, a não ser que seja uma coisa que o Espírito Superior, né, guiando tudo, seja apropriado dizer por algum motivo maior, sempre com um fim útil para a humanidade. Jamais para só definir a nossa pequena vida. Porque quanto mais elevado e mais puro, mais ele se preocupa com o quê? Com a criação toda. Ele não vai se preocupar só com a família dele, só com o filhinho dele, só com a sua posição. Quanto mais consciência expandida o Espírito tem na direção de Deus, mais ele sempre é o quê? É o bem geral, é o bem para a humanidade, é o bem para todo o universo. É sempre assim. Então eles jamais vão se preocupar em ter que estar dando data para a gente, até porque não é assim que funciona. Porque nós temos a liberdade de fazer escolhas, e também a responsabilidade de colhê-las de acordo com as nossas escolhas. Então já sabe que os Espíritos jamais vão dizer, né? Aí ele diz aqui, isso aqui também é óbvio para a gente entender. Tem os Espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Aí ele diz, quase como aquele que enxerga bem, se despojou do corpo físico, tem, como ele falou aqui, as sensações e as percepções, que são as respostas aos estímulos. Eu estou no corpo, saí do corpo, e eu agora estou ouvindo, aquela parede ali não me atrapalha, não é isso? Eu estou vendo a minha família que estava ao meu lado, eu não via. Então aumentou o quê? Essas sensações e percepções, como os Espíritos falaram aqui. Então eles têm muito mais clareza do presente. Muito mais clareza. Sei lá, na hora de morrer, eu queria tanto encontrar com alguém, aí chega ali, não, mas não está ali, porque fulano, de repente, já reencarnou, quem está me recebendo é o meu guia. Então, a gente tem o quê? O presente mais dilatado, mas eles sempre dizem, e isso tudo vai depender também do grau de elevação, é lógico. Se é uma pessoa que nunca procurou se informar sobre vida futura, que nunca procurou compreender depois da morte o que acontece com ela, se nunca procurou estudar as obras básicas para compreender toda a sua natureza, ela com certeza terá muito mais dificuldade até de entender esse presente, que dirá o futuro, né? Aí, que é o que ele fala aqui, os Espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda do aperfeiçoamento deles. Lógico, faz coerência. Quanto mais aperfeiçoado, mais evoluído moralmente, mais a mente extremamente cristalina, porque maus pensamentos ali não brotam mais. É uma mente que eu digo que você, é igual aquele mar, já viu? Há poucos dias eu estava vendo na internet, um mar, uma praia que você vê 30 metros abaixo, cristalino. Perde a noção de distância, porque a água é tão cristalina que você olha a 30 metros, parece que você está olhando meio metro. Assim é a mente dos Espíritos puros, cristalina. Elas conseguem o quê? Expressar a mente cósmica, Deus. A mente divina, elas pegam tudo, expandida e cristalina. E aí ele diz aqui, os Espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda do aperfeiçoamento deles. Lógico, uma mente como a nossa consegue perceber futuro? Não. Fecha os olhos às vezes, sai até correndo, se o Espírito puro perceber uma mente nossa, principalmente depois de que alguém fez uma contrariedade a gente. Socorro. Fecha os olhos, é negra. Por qual motivo, né? E quantas das vezes a gente via no trabalho, né? Acontecendo situações, e depois o seu altivo, através do Dr. Lerma, dizia, viu um campo escuro, a nossa mente projetada. Por quê? A pessoa estava desequilibrada, mesmo no trabalho, brigou, maldisse alguém lá fora e chegou para o trabalho e está aquela névoa negra, as nossas camadas mentais. Os Espíritos puros jamais,
Eles são um verdadeiro espelho para refletir Deus. Então, olha que lindo, né? Da gente vai compreendendo. E aí ele diz, isso depende ainda do aperfeiçoamento. Frequentemente, eles apenas o entreveem. Você vê que quando a gente tem espíritos que estão tão evoluídos, tão já com a mente tão cristalina, tão elevada, que sabe praticamente a hora que vai desencarnar, ou não é? Sai do corpo com tanta educação, com tanta sutileza e com clareza. E ele já sabe, muitas vezes nem falam, e às vezes até comentam, está perto. Por quê? Por isso, uma mente calma, com consciência de que aquele corpo não constitui ele é muito mais do que o corpo, e que a vida é um sopro, um aprendizado que a gente tem que ter, e daqui a pouco a gente está livre e desembaraçado desse corpo, se assim utilizarmos bem o nosso tempo, a nossa mente, a nossa consciência maior. É isso que eles vão dizendo. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Por isso. Como? Porque está com a mente muito expandida e muito cristalina. Esse é o nosso caminho. É essa a trajetória do ser humano na direção de Deus. É sair do corpo? É ficar sem um corpo físico? Não. Porque Jesus foi o exemplo clássico disso. Estava num corpo para poder a gente vê-lo, né? Se relacionar com ele, mesmo sem precisar, mas por isso ele deixou de perder os atributos, as conquistas de elevação e pureza. Então o corpo não é determinante para a gente expressar tudo isso. É lógico que ele estava em missão, mas de qualquer forma o corpo, ele dependendo da envergadura moral do espírito, ele consegue se desenovelar desse corpo, no sentido de sua mente estar muito além disso tudo. Tá? Aí ele diz aqui, os espíritos que chegaram à perfeição absoluta têm um conhecimento completo do futuro? Vamos pensar. Lógico que não, né? Porque só Deus, não é isso? A gente já sabe disso, né? Aí ele diz, completo não é a palavra, pois só Deus é o soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele. Então é tão coerente, né? A gente vai lendo, vai tentando entender um pouquinho mais e a gente vai dilatando a nossa percepção da doutrina espírita, do estudo que vai nos esclarecendo, que à medida que a gente vai se elevando, se purificando através das várias vidas, sutilizando o nosso corpo, as nossas camadas mentais, porque as camadas mentais é que vão definindo um novo corpo, que a gente está lá, que a gente diz o perispírito, é nele, conforme a gente vai sutilizando esse perispírito, a consciência vai aumentando, vai se expandindo na direção desse amor que sustenta tudo, a gente vai sutilizando o nosso perispírito e a gente vai reencarnando em corpos mais sutis, que não vão sendo o quê? Essa prisão, esse abafador da expressão maior do espírito imortal. Tá? Então a gente vai cada vez mais caminhando nessa direção à medida que a gente vai se quitando com a lei, dos nossas distorções de leitura do passado, nossos comportamentos inapropriados, né, que faz parte da trajetória, mas que hoje a gente já está cada vez, né, e a tendência é diminuir mais, porque a gente vai se esclarecendo na doutrina espírita, a gente vai compreendendo melhor esse Pai de amor, e a gente vai com isso se comprometendo menos com a lei de Deus, que está
na nossa consciência e ela vai se tornando cada vez mais semelhante a essa consciência maior, mas lembrando lá, nunca igual a ela, porque é absoluto, só o Pai. E com isso a gente vai podendo, como Jesus nos falou, e eu vou sempre repetir, eu sou um com o Pai. Que possamos um dia, através do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa reflexão, do nosso trabalho no bem, irmos compreendendo melhor todas essas obras, todos esses espíritos maravilhosos que nos trouxeram tanto conhecimento, tanta informação e mais do que isso, né? Possamos trabalhar no bem para rápido acelerarmos o nosso processo na direção de Deus, mesmo num corpo físico. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos a nossa querida irmã Débora pela reflexão que nos trouxe e vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Chegando a este momento, o momento do passe, pedimos ao nosso Mestre Jesus que ampare os médios que irão transmitir, por intermédio dos espíritos amorosos que se fazem presente, os fluidos e energias que todos vieram buscar. Assim, Mestre Jesus, já nos sentindo harmonizados, pedimos a sua permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Quando Jesus disse: todo aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. Mas todo aquele que me renegar, eu também renegarei. Jesus usou essas palavras fortes para mostrar que devemos viver os seus ensinamentos, para que possamos chegar diante do Pai com a consciência tranquila de dever cumprido. Reconhecer Jesus diante dos homens é colocar em prática as leis morais, que tanto a nossa querida Débora falou. Nos modificarmos para o melhor, para o bem. E não devemos guardar esses ensinamentos somente para nós, como uma fé egoísta que fala todo esse item de hoje. Temos obrigação de passar para todos as palavras do Evangelho, o Evangelho do amor, mas também nos modificando, fazendo a nossa reforma íntima, mudando o nosso interior e assim também as nossas atitudes. Nós podemos também usar a palavra, a voz, mas ela tem que ser firme e segura, falar do Evangelho com toda a propriedade. E para isso, precisamos ter fé e coragem. A fé, esse bálsamo milagroso que nos faz acreditar e confiar. E a coragem, que é a força moral perante o perigo. É a bravura que nós devemos ter diante de qualquer circunstância. Lembremos dos apóstolos que levaram a palavra de Jesus de forma brava, com fé e coragem. E nada foi fácil, acreditem, não foi fácil.
Levando isso para os dias de hoje, lembremos com gratidão de Kardec e dos mensageiros do bem, que levaram as palavras com fé e coragem do Consolador prometido. Jesus não pede que sejamos brutos, que usamos a força física para falar do Evangelho. Assim, nós só entraríamos em um duelo mental. Jesus pede e nos ensina que nós não devemos nos abster diante de uma discussão calorosa, onde a troca de opiniões em solo fértil germinará a semente da boa nova. Que tenhamos, assim, fé e coragem. Mas, para isso, nós precisamos também nos doutrinar, aprender. Nós precisamos estudar para que possamos falar com firmeza e com propriedade sobre o Evangelho do amor. Aqui, no item ainda, falamos assim: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na glória do Pai. Então, pensando assim, em tudo que nós escutamos agora e hoje, tenhamos essa fé e essa coragem. Que a paz de Jesus e o amor de Jesus invada o coração de cada um de nós aqui presente. Muito obrigada, nossa irmã Noêmia, pela sustentação. E chegando ao final de mais esta reunião pública, vamos fechar nossos olhos, voltando o pensamento ao Pai, e vamos refletir sobre como o nosso Mestre Jesus nos passou, e revelado por Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 30, que diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos refletir sobre essas palavras de Jesus. E voltando para os nossos lares, pedimos a Deus Pai que possa nos permitir darmos continuidade na vida encarnada, para que possamos evoluir espiritualmente e, quando for de sua vontade, o nosso retorno à pátria espiritual, possamos estar mais evoluído do que quando aqui permanecemos. Muito obrigado aos nossos guias espirituais. Muito obrigado ao altivo Panfiro e a toda a falange espiritual que formam o pilar de sustentação de amor desta casa de amor. Muito obrigado, Mestre Jesus, pela sua bênção, pelo seu carinho, pelos seus ensinamentos. Mas, sobretudo, muito obrigado, Pai. Receba o nosso carinho, o nosso reconhecimento, o nosso amor. Por Ti, Mestre Jesus, e, sobretudo, pelo nosso Pai. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.